O que são os REITs? Quais as principais diferenças e semelhanças com os REITs e os fundos imobiliários? Quais os principais setores dos REITs e se vale a pena investir nessa classe de investimentos? Você vai descobrir tudo isso nesse vídeo, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do Já Investe. Se você é novo por aqui, já não se esquece de se inscrever para não perder os nossos próximos conteúdos e deixa um like no canal para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Bom, partindo aqui para o conteúdo do vídeo, a ideia é a gente abordar aqui de uma forma geral o que são os REITs, né? Os principais setores deles, as maiores diferenças e semelhanças com os fundos imobiliários e se vale ou não a pena investir nessa classe de ativo, tá? Então, começando aqui do que são os REITs, a gente escuta muito por aí que os REITs eles são primos dos fundos imobiliários e realmente a gente vai ver um pouco mais para frente que tem muitas semelhanças. Então, se você já investe aqui no Brasil, já investe em fundos imobiliários, as chances são muito grandes de você gostar também do investimento em REITs, que são basicamente os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, mas a gente vai ver que não é bem assim, tá? Então fica aí para você entender bem quais são essas diferenças. Os REITs, eles são empresas, tá? Eles não são fundos de investimento como os fundos imobiliários. Então os REITs, eles são realmente empresas que são proprietárias ou que geram rendas através da exploração imobiliária. Então a ideia do REIT é muito parecida com a ideia do fundo imobiliário, tanto que a lei de fundos imobiliários foi inspirada na lei que criou os REITs nos Estados Unidos, por isso que eles são bem parecidos. Então a ideia é você ter uma classe de ativo que é muito focada ali na exploração e na geração de renda, né? Aluguéis principalmente, vindo do setor imobiliário, tá? Outra característica muito presente assim nos REITs é que pelo menos 75% dos ativos que ele tem, né, do patrimônio ali do REIT, tem que ser ativos atrelados à atividade imobiliária e 95% da receita dele também deve estar atrelada ali à atividade imobiliária, né, compra e venda de imóveis, aluguel e por aí vai. Então essas são as características principais do que define um REIT. Agora vamos ver quais são as principais características deles e que diferem dos fundos imobiliários, tá? Vamos fazer aqui um REITs versus fundos imobiliários, tá? Então, primeira característica é que os REITs são negociados na bolsa dos Estados Unidos, diferentes dos fundos imobiliários que você consegue comprar direto aqui na B3, utilizando uma corretora brasileira, tá? Lógico, aqui no Brasil a gente também tem na B3 alguns REITs ali através de BDRs, mas a grande maioria deles você consegue comprar somente nos Estados Unidos. Inclusive aqui no GA, a gente recomenda que os assinantes realmente abram uma conta numa corretora que permita você comprar diretamente nos Estados Unidos, porque só assim realmente você está diversificando o seu risco jurídico aqui brasileiro, né, o risco real da moeda, né, o seu dinheiro realmente vai estar fora do Brasil, vai estar em dólar. Então o ideal é que você realmente compre direto lá fora, tá? Outra característica, né, como eles são negociados lá fora e eles têm uma operação majoritariamente nos Estados Unidos, eles têm receita em dólar, os REITs, em contraponto com os fundos imobiliários que têm receita em real. Isso aqui pode ser bom, pode ser ruim, depende do momento, né? Tem momentos em que o dólar se fortalece, é bom para os REITs, momentos que o real se fortalece, tende a ser bom aí para os fundos imobiliários, tá? Os REITs, eles são empresas e podem se endividar para crescer. Isso daqui é um ponto chave para você entender a principal diferença entre os REITs e fundos imobiliários, tá? Então os REITs, eles têm uma estrutura de empresa e eles podem tomar dívida. Não é nada incomum você ver REITs aí que são super alavancados, com uma dívida líquida sobre a geração de caixa deles de 5, 6, 7, 8 vezes o que eles conseguem gerar de caixa no ano. Não é anormal, é super normal na indústria. E os fundos imobiliários não, tá? Eles são praticamente aí proibidos por lei de tomar dívida de uma forma convencional, né? De pegar dívida no banco ou se alavancar de alguma outra forma convencional. Então, a maioria dos FIIs, aí, 98% dos FIIs, não tem dívida nenhuma. E aqueles que têm algum tipo de alavancagem é bem pequenininha em relação ao valor patrimonial ou em relação à renda que eles geram ali anual. Então, tem bons pontos de cada um dos lados, né? Tem gente que gosta dos fundos imobiliários por essa característica que reduz bastante realmente o risco dele, mas tem gente que vai gostar mais do REIT porque essa possibilidade de se alavancar também permite um maior crescimento da empresa, principalmente em momentos que o mercado está um pouquinho difícil. Agora, por exemplo, os fundos imobiliários não estão fazendo emissões, não conseguem captar novos recursos para crescer, e os REITs conseguem captar no mercado, captar no banco, novos recursos
para continuar investindo no seu crescimento. Então é uma característica, eu não estou dizendo qual é o melhor, qual é o pior, você que tem que decidir aí, tá? Outra diferença, tá? A governança dos REITs é com acionistas, com CEOs, com conselho, então é muito mais parecido com o investimento em ações, investimento em empresas. Enquanto que os fundos imobiliários aí, você já deve conhecer, todo mundo sabe que eles têm um gestor e um administrador ali que faz toda a parte burocrática, né? O gestor ele faz toda a parte prática do fundo, do dia a dia, da venda de imóveis, da compra de imóveis, negociação. E os cotistas, né, que são aí o pessoal que é dono das cotas do fundo, tá? Essa é uma diferença aqui também importante em relação a como esses dois buscam gerar valor de forma diferente para os investidores que pensam em investir nessas classes de ativos, tá? Os REITs também eles já têm uma grande escala e já são um produto muito maduro. Então, alguns REITs já existem há mais de 50, 60 anos lá nos Estados Unidos e eles são muito grandes, tá? Um dos principais, assim, do top 10 REITs, um sozinho dele é maior que toda a indústria de fundo imobiliário brasileira somada, tá? Então, realmente são milhares de imóveis dentro de cada um REIT e isso acaba trazendo ganho de escala, né? Faz com que o mercado seja mais maduro, tenha mais liquidez, tenha mais eficiência também. Então é um mercado bem mais eficiente, diferente aqui dos nossos fundos imobiliários, que tem pouco mais ali de 20 anos, é uma indústria ainda pequena, então a maioria dos fundos tem poucos imóveis ainda, principalmente quando a gente compara com um grande REIT aí dos Estados Unidos. É uma indústria ainda jovem, ineficiente, né? A gente tem vários problemas ali que fazem parte de um mercado que está amadurecendo, mas você tem que entender que a gente está falando de mercados diferentes. E, ao mesmo tempo, os fundos imobiliários são um mercado bem menos eficiente, então é mais fácil de você encontrar oportunidades na hora que você quiser investir, tá? Outra característica que difere eles é que os REITs, eles têm que distribuir 90% do lucro anual em forma de dividendos, enquanto que os FIIs eles têm que distribuir 95% do lucro anual. Então, esses 5% acabam dando um pouquinho mais de flexibilidade para os REITs e também pela forma como eles contabilizam o lucro deles, né? Como eles têm bastante depreciação, acaba sobrando bem mais caixa para um REIT do que para um FII e é uma outra forma que ele consegue também se alavancar, diferente dos fundos imobiliários que tem uma geração de caixa muito próxima ali com o quanto eles geram de lucro. Então, como eles distribuem tudo, é muito difícil mesmo para um FII conseguir crescer somente com 5% que sobra ali dos rendimentos deles do ano, tá? Passando aqui para o próximo tópico, vamos falar um pouco de setores para vocês terem uma ideia de quais são os setores. Como eu falei para vocês, é um mercado muito mais maduro, muito mais avançado, né? Que existe há várias décadas lá nos Estados Unidos. Então eles têm bem mais setores e bem mais diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, né? Então eu tentei traduzir aqui da melhor forma para vocês, tá? Então, basicamente a gente tem esses principais setores. Tem alguns outros aqui que eu não coloquei que realmente são setores que eu acho que o investidor iniciante ele não deveria nem olhar nesse momento, tá? Então eles têm, por exemplo, REITs de apartamentos, REITs de construtoras, né? Principalmente construtoras ali de casas, REITs de residências mesmo, onde pessoas moram ali, não necessariamente apartamento, que são várias pessoas, né? Eles têm lá o que são casas pré-fabricadas, que são aquelas casas que a gente vê nos filmes que são retiradas de um local com um caminhão, são transportadas para outro local. Então você tem REITs disso também, REITs de prisões, né? REITs de residências estudantis, de data centers. Inclusive a gente tem análise aqui do Equinix aqui no canal, se vocês procurarem. A gente tem aqui REITs de torre de celular, REITs de varejo aí, né? Lojas de rua, McDonald's, tudo mais. REITs de cannabis também, né? De exploração aí desse setor. De logística, como a gente tem aqui, né? Mas lá eles têm um setor de logística realmente gigantesco, tá? REITs de armazenagem, self-storage, também tem vídeo aqui no canal do PSA, ficou bem legal. Procurem lá se vocês tiverem curiosidade. Que são basicamente garagens que as pessoas vão lá e conseguem armazenar, garagens pequenas, médias, grandes. Vocês pagam, as pessoas pagam mensalmente para poder armazenar ali alguns bens temporariamente. Escritórios padrão, como a gente tem aqui no Brasil, shoppings, como temos no Brasil, cassinos, que a gente não tem aqui, né? Você pode investir no setor de cassino através de REITs. Hotéis, que é um setor bem mais maduro também lá nos Estados Unidos. Setor ali de madeira, né, também de eucalipto, é muito mais parecido com agro,
que a gente tem aqui na Bolsa de Valores, então também é um setor bem interessante. Setor de saúde, que não podia faltar, né? Um setor gigantesco. Esse setor aqui de outdoors também é bem exótico, então você pode investir nos REITs, que são donos dos principais outdoors dos Estados Unidos. E por fim, FIIs de papéis, de dívida, né, de mortgage, como eles chamam lá, que é basicamente bem parecido com o que a gente tem aqui no Brasil de FIIs de papéis. Então esses aqui são os principais setores, então vocês podem ver que tem setores interessantíssimos, né? Na minha visão aqui, se você está começando agora, se você é iniciante, busque os setores que são mais fáceis, mais palpáveis da gente entender. Então apartamentos, residenciais, data centers, torre de celular, logística, armazenagem, escritório, shoppings, esses são mais fáceis, mais palpáveis, mais seguros também, tem uma boa qualidade na maioria dos REITs que estão nesse setor, então vale a pena estudos. E deixa esses mais exóticos para depois, né, como prisões, cannabis, cassino, madeira, hotéis, outdoor, e deixa isso para depois. E papéis realmente, historicamente, não valeu a pena, então eu recomendaria para vocês não estudarem, ou se estudarem, tomarem muito cuidado com o setor de papéis, tá? Bom, então eu expliquei para vocês o que são as principais características, os setores, mas será que valeu a pena? Será que realmente é um investimento que traz retorno? E pessoal, a gente vai ver aqui que realmente é um segmento que deu muito retorno no longuíssimo prazo, tá? Esse estudo aqui foi realizado pelo JP Morgan, trazendo aqui o retorno anualizado das principais classes de ativo nos últimos 20 anos, né? De 1999 até 2019, né? Eles atualizam esses estudos de 2 em 2 anos. E a gente pode ver que os REITs, eles trouxeram um retorno anual em dólar de 11,6%, muito acima do retorno do S&P 500, que é o principal índice de ações no mundo, tá? É o índice mais difícil de se bater no mundo, é o índice do S&P 500, e os REITs, né, a classe de ações específica do REITs, tem conseguido bater esse retorno com consistência no longo prazo. Inclusive, em vários períodos, onde você analisa períodos de 20 anos, os REITs têm batido o S&P 500 com consistência. Então, se você pensa em investir no exterior, proteger o seu patrimônio nesse momento, principalmente nesse momento de incerteza política e incerteza jurídica que a gente está vivendo aqui no Brasil, com certeza vale a pena você olhar ali para os REITs, né? Principalmente que eles têm uma renda em dólar, a maioria deles paga de forma trimestral, alguns pagam semestral. Então é uma forma de você ter renda em dólar, de você ter retorno em dólar, e um retorno que já foi realmente comprovado com o tempo. Na minha visão, é um segmento, né, uma classe de ativos mais simples de entender do que as ações nos Estados Unidos, né, as stocks nos Estados Unidos, porque tendem a ser uma operação mais simples, a operação imobiliária. É mais fácil você entender como funciona, por exemplo, a administração de um escritório do que entender como funciona as várias empresas que estão nesse escritório. Então acaba ficando mais palpável para o investidor iniciante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram e querem mais conteúdo aqui de investimento no exterior, deixa aqui embaixo a sua maior dúvida sobre esse tema, ou sugestão de conteúdo sobre stocks, REITs que você queira ver aqui no canal, que eu com certeza vou olhar para trazer aqui num próximo vídeo. Lembrando também, pessoal, que essa semana a gente está lançando a nossa nova ferramenta lá no site do Gerando Alfa, para quem é membro, né, para quem é GA Pro, que é a nossa ferramenta de alocação tática, onde a gente vai dar um viés sobre as principais classes de ativo, né, do Brasil e do exterior, e sobre alguns ativos específicos. Então, se você está começando agora e você realmente não sabe muito bem por onde começar, eu acho que é uma ferramenta que poderia ajudar bastante vocês, né, para vocês entenderem se agora é um bom momento de comprar REITs, se agora é um bom momento de comprar stocks, se é um momento de talvez você aportar mais aqui no Brasil. Então, essa ferramenta a gente está pensando para ajudar justamente quem está começando, ou então quem já tem um patrimônio e está com essa dúvida no momento de dolarizar, no momento de proteger o patrimônio em dólar. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no nosso grupo, e aí é só você aguardar novas informações que vão rolar ao longo dessa semana. Beleza, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso, e até o próximo vídeo.